Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Padre Lício de Araújo Vale, sou pároco aqui da paróquia Sagrada Família da Vila Praia, aqui em São Paulo, na Diocese de São Miguel Paulista. E com muito carinho, com muita alegria, estou aqui no Católica Cover para falar de um tema muito importante. E sobretudo neste mês de setembro, o Setembro Amarelo, não é? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do fenômeno do suicídio. E aí talvez você pode estranhar assim, puxa, mas um padre falar de suicídio? Seria melhor um padre falar sobre Maria, sobre o Espírito Santo? O meu interesse por esse assunto, sobre o fenômeno do suicídio, aconteceu muito cedo. Porque o suicídio entrou muito cedo na minha vida. O meu pai se matou. O meu pai tirou a vida dele quando eu tinha 13 anos de idade e ele 43 anos de idade. Eu sou filho de um suicida. E o suicídio do meu pai desencadeou e teve impactos muito importantes, muito sérios na minha vida pessoal. Para você ter uma ideia, foram 30 anos de psicanálise. 30 anos deitando no divã uma vez por semana para poder elaborar o estrago que o suicídio do meu pai fez na minha vida. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né? Eu costumo dizer que o suicídio é uma epidemia silenciosa, porque não se fala de suicídio em lugar nenhum, esse assunto é um tema tabu, e silenciada, porque onde ele acontece, as pessoas silenciam, né? Não falam sobre ele. 40 pessoas se matam por dia no Brasil. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. 800 mil pessoas se matam no mundo por ano. Por isso que eu digo que é uma epidemia silenciosa, porque milhares de pessoas morrem e não se fala do assunto. E silenciada, porque as famílias têm muita dificuldade de falar, porque falar do assunto faz a dor da perda voltar. As famílias não falam porque também há um julgamento social, não explícito, não falado. É assim, é como se a sociedade dissesse: essa família fracassou. Ela não deu conta de cuidar deste membro dela. Então, há um estigma social que recai sobre as famílias que perdem entes queridos. Não é? Há uma série de coisas que a gente pode falar sobre esse assunto, e eu quero começar dizendo, o segundo ponto é esse, né? O que leva uma pessoa a tirar sua vida? O suicídio é um fenômeno complexo. Ele não tem uma única causa. São vários fatores que acontecem para que a pessoa tente tirar sua vida. Fatores familiares, fatores psicológicos, fatores sociais, uma série de causas, normalmente não uma única, interagem para que o indivíduo entre no que a gente chama comportamento suicida.
Como a gente não fala do assunto, tem muitos mitos, né? A gente tem muitos mitos que não são verdadeiros. O primeiro grande mito é esse: o suicídio acontece por impulso. Isso não é verdade. A grande maioria das pessoas que tiram seu suicídio estão no que a gente chama comportamento suicida, que vai se instalando na vida da pessoa e é formada de 4 etapas. Primeira, a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. Ela normalmente começa a sentir uma dor emocional, uma dor psicológica muito grande e começa a ter pensamentos de se matar. Isso evolui para a segunda etapa do processo, que é a pessoa começa a fazer um plano de suicídio, planejamento do seu suicídio. Ela decide como ela vai querer morrer, o horário, o local, a forma. Isso evolui para a terceira etapa do processo, que é a chamada tentativa de suicídio. Ou seja, a pessoa tenta executar o plano que ela traçou. E quarto, se a tentativa dá certo, a pessoa, portanto, tira a sua vida. Portanto, o suicídio é o auge do processo que a gente chama de morrência. A pessoa vai morrendo aos poucos nessas 4 etapas do processo. Portanto, o suicídio é um processo que está instalado. Os números crescem muito na faixa dos 15 aos 35 anos, na faixa dos mais jovens, e na outra ponta, na faixa dos mais idosos, acima dos 65 anos. Na faixa dos 15 aos 35, as principais causas são dor e abandono. Os nossos adolescentes estão se sentindo desamparados emocionalmente. Ninguém os ouve, ninguém os entende, ninguém, estou generalizando, né? A grande maioria de nós não os ouve, não os acolhe, tem dificuldade de lidar com as suas crises, porque a adolescência é um processo, né? Uma fase da vida onde a gente é muito instável e está sempre em crise, porque está saindo da infância e entrando na vida adulta. Neste público, nessa faixa, há várias causas, como abusos sexuais na infância, bullying. Eu gosto de contar o caso de uma menina que há 2 meses aqui em São Paulo se matou, porque ela sofria bullying na escola. Ela era chamada de gorda, feia e obesa. E ela sofria bullying na escola e no Facebook. Para vocês terem a dimensão do que é essa coisa do bullying, a menina suicidou-se, se matou. 2 dias depois que ela tinha se matado, o bullying continuou no Facebook dela. Continuaram publicando no Facebook dela frases como: agora você emagrece. Outra frase que colocaram no Facebook dela: agora você vai virar caveira. Então, assim, nesse público, esse é um fator muito grande de suicídio. Nos idosos, a causa fundamental, o principal, é a dor do abandono, da solidão, né? Além de doenças, por exemplo, como dores crônicas, enfim, doenças que se manifestam próprias da terceira idade. O meu pai, claro, antes de falar do meu pai, tem uma outra causa que é importantíssima no suicídio, que é desencadeadora de suicídio, que é a depressão, né? Não significa que toda pessoa deprimida vá se matar, mas a depressão ela é um dos fatores
importantes que podem desencadear em suicídio. O que a gente chama de comorbidade, ou seja, 2 fatores associados aumentam o risco de suicídio. Então, por exemplo, a pessoa tem depressão e é dependente de álcool, por exemplo, né? Isto aumenta o risco de suicídio. E, portanto, o meu pai, por exemplo, era alcoólatra e sofreu uma depressão. Um dia ele saiu de casa, deu um beijo na boca da minha mãe, como ele sempre fazia para trabalhar, e se jogou debaixo de um caminhão. Eu sou filho único. Isso foi devastador na minha vida pessoal. Por quê? Porque a pessoa, o suicida, ele não mata só a sua vida. Ele mata, em certo sentido, a vida das pessoas próximas que o amam. Nós não tivemos direito de fazer missa de 7º dia do meu pai, nem missa de ano, porque naquela época a igreja dizia que quem se matava está no inferno. Não é? Para quem tem fé, essa é uma outra questão devastadora. Você imaginar que não existe perspectiva de salvação eterna para alguém que você ama muito e que você perdeu como perdeu, é devastador, né? Meu pai era militar, músico da Polícia Militar, da banda da Polícia Militar, e eu nunca entendi por que ele não pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Ele tinha 2 armas em casa. Não fazia sentido para mim o meu pai ter se jogado debaixo de um grande caminhão. E eu sofri muitos anos nisso, muitos anos. Como eu disse no início do vídeo, foram 30 anos de terapia. E um dia na terapia, o meu psicólogo, meu psicoterapeuta falou assim: você conhece a história do seu pai? Tenta resgatar a história do seu pai, que talvez haja nela alguma coisa que possa nos ajudar a entender o que aconteceu. Meu pai nasceu em 1926, numa cidadezinha muito pobre do interior da Paraíba, chamada Catolé do Rocha. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste, uma das maiores secas do Nordeste no século passado. E a família do meu pai foi uma dessas famílias atingidas. Filho de uma família sertaneja muito pobre, a minha avó e os filhos saem, porque perderam tudo, saem do sítio que tinham e rumam para a cidade para tentar conseguir água, comida, sobrevivência, condições melhores de vida. Naquela época no Nordeste havia a figura do caixeiro viajante, que era um comerciante que tinha um pequeno veículo que comercializava seus produtos. Na estrada, migrando do sítio para a cidade, a minha avó e os seus filhos encontram na estrada, vem esse veículo do caixeiro viajante. A minha avó faz sinal para ele parar, o caixeiro viajante para, a minha avó diz para ele: moço, pelo amor de Deus, me dê comida, para mim e para os meus filhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz: eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. Ela disse: eu não tenho dinheiro. Ele falou: não é dinheiro que eu quero. Eu tenho a comida que pode salvar a sua vida, mas eu sou estéril, não posso ter filhos e você tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. A minha avó vira, no auge do desespero, para esse homem e diz: pode escolher. Ele escolhe um, e aí ela diz: esse aí eu não posso lhe dar não, porque é o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela pega e diz assim: leva este, é o mais novo. Esse menino era meu pai. A última imagem que o meu pai guardou da família de origem dele foi essa. Ele, aos 6 anos de idade, desesperado, entrando na cabine de um caminhão de um homem que ele nunca tinha visto. A mãe e os irmãos chorando, desesperados, dando tchau para ele, com comida para sobreviver, e ele nunca mais os viu.
Esse homem que foi o avô que eu conheci, que adotou meu pai e que eu amei profundamente, levou meu pai para Natal, registrou como filho legítimo, deu carinho, deu afeto, deu amor, mas a dor do abandono nunca mais deixou o coração do meu pai. Ao me contar essa história, a minha avó adotiva, minha avó adotiva, que adotou meu pai, ao me contar essa história, minha avó me deu a chave para entender o alcoolismo dele, a depressão dele e inclusive a maneira como ele se mata. No caso do meu pai, mesmo com 2 revólveres em casa, ele opta pela única forma que ele podia tirar a vida dele, que era se jogando debaixo de um outro caminhão, porque ele tinha morrido já aos 6 anos naquela boleia de caminhão. E eu estou falando isso para dizer o seguinte: por trás do piti, por trás do chamar atenção, por trás do alcoolismo, por trás de quem pensa em se matar, há uma história por trás. E uma história que provoca muitas vezes uma dor psicológica insuportável. Eu penso que é por isso que é importante o Setembro Amarelo. Eu penso que é por isso que é importante a gente conhecer mais sobre suicídio, para poder acolher a dor do outro. E conhecendo e acolhendo a dor do outro, poder prevenir suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10 suicídios, 9 podem ser prevenidos. E a gente só pode fazer prevenção com informação. Então, por isso também, estou muito feliz que o Catholic Cover esteja produzindo esse vídeo para a gente falar disso. Não ter medo de falar disso. Tirar o suicídio da caixinha de assuntos tabus. Quanto mais a gente conhecer sobre isso e falar sobre isso, mais a gente vai colaborar na prevenção e na salvação de vidas. Nós também, o Católica Cover também recebeu para esse vídeo algumas perguntas que eu vou tentar, nesses minutinhos finais desse nosso encontro, tentar responder. A pergunta é da Daniele Macedo, de Itaquaquecetuba. Quem comete o suicídio ou tenta tem o perdão de Deus? O Catecismo da Igreja Católica, no número 2283, diz o seguinte: que nós não podemos desesperar da salvação de quem se mata. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, atingir com a sua misericórdia a alma daqueles que tentam ou tiram a sua própria vida. A Igreja hoje diz: nós não podemos julgar, quem julga é o Senhor. A nós compete rezar como Igreja pelas almas das pessoas que se mataram. Então a Igreja diz que o suicídio é um pecado grave, porém a misericórdia de Deus pode ajudar e a salvar a pessoa. E por quê? Porque no fundo ninguém quer se matar, ninguém quer tirar sua vida. O suicida quer se livrar da sua dor emocional, psicológica, do vazio da sua alma. Ora, se a pessoa não quer conscientemente tirar sua vida, ela não peca, portanto, contra o 5º mandamento. É nesta linha que a Igreja hoje fala disso, né? A segunda pergunta é do Valner de Goiânia. Como podemos ajudar uma pessoa que está com depressão profunda? Acolher, estar próximo e conduzir a pessoa, tentar motivar a pessoa para um acompanhamento com um profissional de saúde mental. Tentar conduzir a pessoa para um psicólogo ou com um psiquiatra. Depressão não é ser vergonhice, depressão não é falta de Deus,
Depressão é uma doença que a gente também não vence sozinho, sem ajuda, sem apoio. Nem uma gripe forte a gente consegue vencer sozinho, a gente precisa de ajuda, precisa de medicação. A depressão, dependendo do caso, pode ser elaborada com psicoterapia e, dependendo do caso, pode ser tratada com psicoterapia e medicação psiquiátrica. Nós também precisamos vencer, Valmer, o preconceito com a doença mental. Então eu penso que ajudar uma pessoa que tem depressão é estar próximo dela, acolher a sua dor e conduzi-la, encaminhá-la para tratamento. Porque Deus se cala nessas situações? Alexandre de São Paulo. Alexandre, essa é uma velha questão de por que Deus se cala diante do sofrimento humano, né? Deus não se cala diante do sofrimento humano. Nós não cremos num Deus mágico, né? Num Deus que intervém magicamente na história humana. Deus nos criou. O sofrimento o Papa São João Paulo II define dizendo que o sofrimento é a falta de alguma coisa. A gente sofre ou porque não conseguiu aquilo, alguém ou algo, ou porque perdemos e por isso sofremos. O sofrimento faz parte da vida humana. Muitas vezes, quando a gente sofre, e sofre muito, Deus fala através das pessoas que Ele coloca na nossa vida. Quantas vezes, numa situação grande de sofrimento, a gente não encontra alguém que a gente diz assim: cara, foi Deus que mandou você aqui. Na minha experiência pessoal, ter ido para terapia, na minha experiência pessoal, ter tido um diretor espiritual me ajudou muito a elaborar esse sofrimento muito grande, marcante, traumático na minha vida, que foi o suicídio do meu pai. Deus não se cala, Ele age através de nós. Como a igreja acolhe uma pessoa com depressão que busca por ajuda? Daniele de São Paulo. Dani, eu penso que nós precisamos crescer muito nisso. Infelizmente nós não temos ainda uma pastoral que dê conta disso. A gente tem dois tipos de atuação: a pastoral da saúde nas paróquias onde existe, tem algum tipo de acompanhamento das pessoas em depressão, e sobretudo os ministros dos doentes que levam a comunhão nas casas. Mas eu penso que esse é um serviço pastoral importante, mas que precisa crescer. Nós precisamos de verdade criar nas nossas comunidades uma pastoral de escuta, da gente estar sempre com a porta aberta e poder ouvir, acolher a dor dos outros e encaminhar as pessoas para uma experiência de Deus e para o tratamento psicológico, emocional, enfim. Para terminar, eu queria mais uma vez agradecer. Obrigado por você estar vendo esse vídeo, obrigado pela Catholic Cover ter me convidado para falar sobre isso. Não tenha medo de falar, de conhecer sobre esse assunto. Como eu disse no início, suicídio é uma epidemia e nós precisamos conhecer para nos ajudar e ajudar os outros. Por isso, falar é sempre a melhor solução. Devemos sempre rezar pelas pessoas que pensam, pelas pessoas que sofrem, e sobretudo rezar pelas almas daqueles que se mataram. E para você que eventualmente pensa em suicídio, busque ajuda,
Você não precisa sofrer sozinho. Seja capaz de transformar a sua dor em amor. Para você que perdeu, como eu, alguém muito querido, um pai, uma mãe, um filho, uma filha por suicídio, eu também digo a mesma coisa. Você não precisa sofrer sozinho. Se o luto dessa perda está muito grande, está fora de controle e está prejudicando sua vida, busque ajuda, busque a sua paróquia, busque o seu líder espiritual, busque o CVV, por exemplo, discando 188, busque apoio emocional, vá para a terapia, busque ajuda. Ninguém neste mundo precisa sofrer sozinho. E termino com a grande mensagem de Jesus. Nós somos convidados pelo Senhor a acolher os que pensam, os que tentam, os que ficam depois. Quem acolhe o sofredor é a mim que acolhe, diz o Senhor. Ele te abençoe e te guarde sempre. Obrigado. Fica com Deus.